Oi pessoal, mais um vídeo então, que é o professor Jefferson Frank. Então vamos falar hoje do governo geral do Brasil. O que seria o governo geral do Brasil, né? Vamos voltar lá então ao período pré-colonial brasileiro, quando Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500, chegou ao Brasil. Ali estava começando o período pré-colonial brasileiro, que vai durar uns 32 anos, entre 1500, 1530, 1532, por ali. Nesse período pré-colonial brasileiro, será um período onde os portugueses eles não vão colonizar o Brasil, eles apenas vão ficar ali fazendo expedições de averiguação, eles vão conhecer o território, vão fazer o escambo com os índios, troca de presente, vão descobrir o pau-brasil, vão começar a exportar o pau-brasil para a Europa. Então, durante 30 anos, os portugueses, no período pré-colonial, eles não tiveram muito interesse de colonizar o Brasil, eles estavam mais preocupados nas especiarias da Índia. E aí, 1530, 1532, por ali, começou o período colonial brasileiro na expedição de Martim Afonso de Souza. E para colonizar o Brasil, foi instituídas as capitanias hereditárias, né? Então, já falamos sobre as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram lotes de terras que a coroa portuguesa dava a nobres portugueses para colonizar o Brasil, só que eram terras gigantescas, tamanho de um estado, até maior que um estado brasileiro, e esses capitães donatários não conseguiam cuidar de territórios tão grandes, por isso tinha muita invasão indígena, alguns foram mortos pelos índios, era meio que impossível você conseguir controlar territórios tão grandes com poucas pessoas, tamanho era a população indígena do Brasil. Então as capitanias hereditárias elas fracassaram, né, pela má administração dos capitães donatários e também pelas invasões indígenas. Apenas duas vão ficar valendo, né, depois do fim das capitanias hereditárias, que seria as capitanias de Pernambuco e São Vicente, porque ali começou o cultivo da cana-de-açúcar. Então, São Vicente e Pernambuco foram capitanias hereditárias que deram certo, as únicas duas. O resto que teve no Brasil não deu certo. E um outro motivo do fracasso das capitanias será as invasões indígenas, como eu falei, né? Os índios estavam sendo escravizados na sua terra, mas como é que você vai escravizar um índio que a maioria na sua terra é impossível, né? Não deu certo, os índios fugiam para o mato e voltavam com muitos índios e destruíam ali as fazendas ali dos capitães donatários ali. Então, Portugal mudou de plano, então agora vamos colocar um governo centralizador no Brasil. O rei de Portugal instituiu um governo geral no Brasil, que seria um governador do Brasil, um governador da colônia que era mandado pelo rei português. O primeiro foi Tomé de Souza, né? O segundo foi Duarte da Costa e o terceiro Mendes Sá. Depois teve outro, esses foram os três primeiros. Né? Então, nesse primeiro período, né, o Brasil vai sofrer ataques aí dos franceses, as invasões francesas do Brasil, que vai ser o terceiro governo de Mendes Sá. O Mendes Sá ele vai expulsar esses franceses do Rio de Janeiro e também do Maranhão. No Rio de Janeiro eles fundaram a França Antártica. No Maranhão os franceses fundaram a França Equinocial. Mas um governo geral aqui do Brasil conseguiu expulsar os franceses, tanto do Rio de Janeiro como também ali do Maranhão. Duarte da Costa também, que foi o segundo governador, né? Ele foi o governador que começou a trazer bastante jesuítas para o Brasil, os jesuítas daquela ordem missionária católica que faz a missão de evangelizar, de catequizar os índios. Então, inclusive o bispo Sardinha, né, que não gostava, né, da ideia portuguesa de escravizar os índios. Quando ele estava voltando para Portugal para poder dedurar ali, o governador geral Duarte da Costa, porque estava permitindo a escravização indígena, perdão, ele acabou morrendo no litoral do Alagoas. A embarcação dele acabou naufragando e, ironicamente, ele morreu devorado pelos índios. Né? A antropofagia era um ato de ritual que os índios faziam ali. Ironicamente, o defensor dos índios, quando naufragou, foi devorado pelos índios. Mas essa é outra história, né, do bispo Sardinha. Mas os jesuítas, os padres, eram contra, então, essa escravização de índios que tinha no Brasil, que não deu certo também. Por isso que eles vão pegar e vão substituir a escravização indígena pela escravização africana, ali no ciclo do açúcar, que vem mais para frente ali. O governo geral, então, aos poucos vai começar a substituir os índios e colocando
os negros vindo da África para serem escravos aqui, para fazer a mão de obra ali nos canaviais de açúcar. Então o governo geral foi isso, foi um governo centralizador, absolutista, onde a coroa portuguesa viu que não daria certo a capitania hereditária, mandou um governador para o Brasil, primeiro Tomé de Souza, depois Duarte da Costa, depois Mendes Sá, teve invasão francesa nesse período, né? Mas os portugueses conseguiram expulsar os franceses. Teve um período que foi dividido em dois o Brasil, no norte, a capital do governo geral seria Salvador, e no sul, Rio de Janeiro. Mas depois a coroa volta e centraliza tudo em Salvador novamente. Então, relembrando, o governo geral era um governo centralizador, centralizava o poder num governador geral do Brasil, que era mandado pelo rei de Portugal. Não significa que não tinha mais capitanias hereditárias. Como eu falei, São Vicente e Pernambuco foram as capitanias que continuaram dando certo, o resto não deu certo. Então essa centralização política no Brasil acabou fazendo o quê? Que Portugal conseguisse vigiar melhor o seu território, a sua colônia. Por isso que os franceses não iam conseguir ficar aqui no Brasil por muito tempo e foram expulsos aí de volta para o seu país. Na época ali tinha os corsários, né? O que é um corsário? Ele tinha uma carta de corso, eram piratas que saqueavam as embarcações portuguesas e invadiam muitas vezes o território do Brasil, às vezes não só a mando de franceses, mas a mando de ingleses, né? Eles saqueavam navios portugueses, invadiram muitas vezes o território do Brasil aqui na época da colônia, mas como o Brasil tinha um governo geral na época, era mais fácil você controlar essa situação de invasão, você conseguia designar caravelas ali para que fossem ao litoral do norte, do sul, e expulsar esses piratas corsários do Brasil. Então, governo geral, governador obediente ao rei de Portugal, centralização do poder, né? Ela vai durar praticamente todo o período colonial brasileiro, vai durar até 1640, quando vai acontecer a União Ibérica, né? Porque vai morrer o rei de Portugal, ele não vai ter herdeiro lá em Portugal, e aí o herdeiro seria o rei da Espanha, Felipe, e ele vai unir a coroa de Portugal junto com a coroa espanhola, e vai ser rei de Portugal e da Espanha. O Brasil vai ficar durante um período sendo submisso à coroa espanhola, por isso União Ibérica, união das coroas portuguesas e espanholas. Nesse período vai dar a outra invasão, as invasões holandesas lá no Recife, mas daí é outro assunto, né? Mas o governo geral vai terminar então com essa União Ibérica aí, quando Portugal ficou submissa à Espanha. Depois Portugal mais para frente, ali ela vai conseguir também se libertar ali da coroa espanhola, e o Brasil volta a ser colônia apenas da coroa portuguesa. Então é isso aí, governo geral então, governo centralizador, um governador mandado pelo rei de Portugal. Um grande abraço a todos.